eu vou precisar muito de vocês aqui, tá? Eu vou verificar aqui a possibilidade de fazer a gravação disso. Então a gente vai começar um bate-papo, depois a gente vai publicar isso aqui. Então, assim, o Flávio, executivo brabo, o cara tá fazendo a história dentro desse negócio. O cara tá parado dentro do carro dele, parou a rotina dele para poder servir. Então, assim, chama a turma para cá, lota essa live se você quiser aprender com quem tá fazendo o negócio, tá fazendo história junto com o time liderando lá. Rapaz, olha o tanto que o cara tá estiloso, a camisa combinando com o banco do carro, esse trem mais louco do mundo. Vamos lá, Eu, vamos colocar para gravar aqui. Colocar para Recording in gravar. progress. Pessoal, eu muito boa dei noite para todos um, vocês. Hoje nós eu vamos dei fazer um bate-papo aqui uma lição de poderosíssimo memória, para achei falar a 500 respeito aí do reais. mutirão. Meu querido Neto, vamos mutar aqui, por favor. Deixa o áudio mutado, pessoal, por gentileza, para a gente poder ser bem proveitoso aqui. E depois, na hora que você for assistir a apresentação, enfim, no YouTube, você seja produtivo, tá? Vamos ganhar tempo. Mais uma vez, muito boa noite para todos vocês. Me chamo Tony Júnior, para quem ainda não me conhece, estou atualmente como diretor, futuro acionista dessa empresa, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí com o nosso querido Flávio, que está chegando ali também a diretor. Já receba essa benção, Flavinho. O cara está fazendo um trabalho incrível. Junto ao time dele, ele desenvolveu uma estratégia de mutirão, né? Mutirão. E ele vai trazer umas informações aqui muito importantes para você. Então, a dica que eu te dou, ó, papel, caneta, tudo na sua mão aí, anota, escuta, não abre o microfone, só abre a câmera aqui para a gente poder ajudar e ver a carinha de vocês. Bora, meu querido Flavinho, a live é sua, meu irmão. Meu irmão, bora lá, meu irmão Tony, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sintam-se muito bem-vindos. Aqui vai ser um papo muito objetivo, muito reto, muito rápido também. Até eu achei que esse encontro fosse amanhã, não me programei direitinho, Tony. Até assustei quando o Tony falou que era hoje, porque eu de fato achei que era amanhã. Tô até no evento aqui na casa do Edu, tá tendo aqui uma espécie de uma mentoria. E aí eu vou começar, vou acabar atrasando lá, mas eu vou dar muita informação boa aqui. Então, vamos lá, Olha que pessoal, vamos loucura, começar. gente. Ele deixou ali um momento de uma mentoria com um acionista royal para poder te servir. Então, escuta o cara, tá? Escuta o cara. Bora lá, Flavinho, segue a vida. Cara, é muito simples. Eu vou começar falando para vocês, vou começar pedindo para todos mutar o som, mutar o áudio para poder me ajudar, tá? Nessa comunicação. E tudo iniciou quando a gente começou a observar, o João Guilherme aqui em Goiânia começou a fazer as ações. Ele colocou um carro de som na rua, começou a trazer a população para um mutirão. Só que o termo não era mutirão ainda, a gente chamava de ação, tal. E aí eu comecei a observar aquilo e comecei a notar que as pessoas, ele praticamente convidava as pessoas para ir ali, né? E a gente foi criando algumas estratégias. Eu comecei a observar e falei, cara, o que a gente poderia fazer para que essas pessoas viessem a nós sem a gente convidar, sem a gente ficar chamando, implorando, alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a imaginar aqueles multirões que acontecem em bairros mais periféricos, aquilo que o governo dá uma documentação grátis, um algodão doce, uma pipoca. Eu não sei se aí no estado de vocês acontece isso de forma recorrente. Aqui acontece demais aqui no estado de Goiás. Tem mutirões da prefeitura, tem mutirões do estado. Eu falei, cara, então se a gente utilizasse o termo multirão, daria certo. Aí eu já mandei fazer uma faixa com a palavra mutirão, mutirão do desconto na conta de energia, sem investimento aqui. E as outras faixas que eu tinha mandado fazer, até mais caras, ficaram perdidas. Elas não me serviram para nada, absolutamente nada. E a gente iniciou o trabalho, né? A gente foi ajustando o áudio, a gente pediu para o nosso locutor fazer o áudio. E à medida que a gente foi observando que alguns detalhes tinham que mudar, a gente foi mudando esse áudio. Mas qual que é o ponto principal? Eu expliquei para vocês como que nasceu o termo mutirão, que a gente queria, de fato, imitar um serviço governamental para fazer com que a população fosse até nós sem que a gente precisasse ficar convidando a pessoa. Sabe aquele negócio de implorar a pessoa? E isso é tão bacana que se você perceber, se você puxar na sua memória, se você já foi a algum órgão público, você chega ali meio sem graça, fica com vergonha de perguntar alguma coisa ou outra, porque de fato o servidor público ele é meio sem educação. Não é que ele é sem educação, ele é mais assim, mais estressado, tal. E aí a gente começou a observar esse detalhe. Eu falei, cara, vamos fazer algo
no sentido de que a pessoa vai praticamente implorar para ser cadastrado. E aí eu sou a pessoa que eu penso o tempo todinho. O Tony esteve comigo aqui em Goiânia, ele já deve ter observado isso. Eu paro para olhar o carro de som, a velocidade que o carro de som está passando, para entender se do início do áudio até o final, se a pessoa vai conseguir escutar aquilo ali do começo ao final, porque o áudio começa, atenção moradores e comerciantes do setor tal, último dia do mutirão de cadastramento da fatura de energia elétrica, sem investimento aqui e tal. E aí o endereço, ele passa praticamente 50 segundos depois. Então, de acordo com a velocidade que o carro estiver andando, a pessoa que começou a escutar ali o início, ela não consegue escutar o final. Então, até isso eu percebo. E eu sou muito criterioso na hora de cobrar esses pequenos detalhes, tá? Mas ponto um, né? A gente vai no setor, tem que ser um setor mais periférico, tá? A população mais classe média mais alta, ela precisa do desconto, mas ela não vai por orgulho e vaidade. É muito simples. Eu falo por mim, eu não iria num mutirão, eu não iria numa fila. Eu não iria. Eu sou sincero e eu sei que a população também é sincera e eu sei quem vai e quem não vai. Então, quem vai é aquela pessoa que paga 100, 200, 300 reais no máximo, né? Um ou outro que paga um pouco a mais que vai, que é um comerciante que tem uma distribuidorinha pequena, que é um comerciante que tem um supermercado pequeno, e esse vai. O restante não vai. A população que paga 500, 600 reais, ela não vai, tá? E aí a gente vai, primeiro ponto, a gente escolhe um setor mais afastado, um setor mais periférico, né? E identifica um local de apoio nesse setor, que é um local ali de frente a um supermercado. A gente pergunta para a população, fulano, se fosse fazer um mutirão aqui, qual que é o ponto de referência que todo mundo conhece? A população mesmo indica, ó, de frente ao supermercado fulano de tal, de frente à igreja, de frente à praça, de frente ao CEMEI. A população vai te falar qual que é o melhor ponto para fazer um mutirão como esse. E aí, seguindo a instrução da população, a gente já marca, já fala, ó, então amanhã a gente vai fazer um mutirão aqui, bem bacana, tal. Beleza, a gente marca, pede pro rapaz do áudio gravar e começa a gravar no mesmo dia. Não é um dia antes, não é 2 dias antes, é no dia. Último dia do mutirão de cadastramento. Quando você fala último dia do mutirão de cadastramento, gera escassez, gera urgência. A pessoa ela vai. Então pode se preparar que vai ter fila quando você coloca dessa forma. Podem ficar tranquilos que o texto prontinho, vai ser disponibilizado para vocês, tá? O texto prontinho, sem mudar e sem tirar nenhuma vírgula. Você vai mudar só o endereço, tá? Já tá ali muito certinho. Inicialmente eu tinha colocado no texto o seguinte: trata-se de um incentivo do governo federal através da Lei 14.300. Só que eu comecei a perceber que muita gente ficava assim meio, mas eu achei que era do governo, tal. Mas o que eu fiz? Mudei completamente. Porque de fato a lei é um incentivo do governo. Para quem não sabe, o governo federal, ele não consegue mais produzir energia suficiente para abastecer o Brasil através das hidrelétricas. Então, o governo criou a Lei 14.300, autorizando a população, em um cenário ideal, a produzir a própria energia. Mas nem todos têm condição, né, de bancar as placas, bancar uma energia eólica e tal. Então, o governo criou uma possibilidade de que empresas pudessem também fazer parte desse cenário, produzir energia eólica ou solar, comercializar essa energia, injetar os créditos na rede da distribuidora, que chega mais barato para o cliente. Então, a comunicação é bem tranquila. Então, uma vez que a população pode fazer isso e as empresas também podem, o incentivo é do governo federal. Por que que ele criou esse incentivo? Porque a população não consegue produzir energia. É muito simples. O que que eu fiz? Eu fiz um ajuste no texto. Então, eu coloquei assim, ó: trata-se de uma iniciativa privada regulamentada pelo governo federal através da Lei 14.300. O texto vai ficar prontinho para vocês, podem ficar tranquilos, tá? E aí, qual que é o ponto 2? Ponto 2 é, primeiro a gente vai o ponto 1, a gente vai no setor mais periférico, seleciona o local. Ponto 2, manda fazer o áudio. Ponto 3, o carro vai rodar somente no dia da ação, porque é o último dia do mutirão de cadastramento. Teve alguns licenciados que tentou fazer do jeito deles e fizeram assim, ó, colocou lá, nesta sexta, sábado e domingo, mutirão de cadastramento. O ser humano brasileiro, ele deixa tudo para a última hora. Que dia que a pessoa vai aparecer lá? Só no domingo. Ela não vai nem na sexta nem no sábado.
Então, coloca sempre o último dia, gera escassez e gera urgência. Bacana? E aí a gente faz o áudio, o carro de som roda no mesmo dia. Aí a população chega. Mas antes da população, a gente faz uma seleção de quais serão os licenciados que vão participar dessa ação. E aí a divisão ela é muito simples, tá? Ela é muito simples e muito dinâmica. A gente seleciona o licenciado que vai ser o titular das contas naquele dia, vai ser o dono dos cadastros. Aí pega, por exemplo, o Davidson. O Davidson naquele dia ele vai ser o titular dos cadastros. Pega-se o link dele e combina com os licenciados o seguinte: o Davidson vai ser o cara que vai cadastrar todas as contas daquele dia. É feita uma parceria, o Davidson vai bancar a estrutura do mutirão. Ele vai bancar o carro de som, que é caro, tá? É R$ 50 vezes 6, são 6 horas rodadas durante o dia, R$ 300. Ele banca o carro de som, ele banca o aluguel das cadeiras e mesas, ele banca a estrutura de tenda se precisar alocar. Agora nós compramos nossa estrutura própria, né? Mas a gente gastou uma grana preta aí nos últimos 30 dias com o mutirão. Então a gente comprou a estrutura própria já para evitar esse gasto desnecessário. Mas infelizmente o carro de som não tem como você não dispor desse recurso. Então o carro de som é necessário e é o que faz dar resultado. Ah, Flávio, mas eu tenho um carro de som, eu tenho o meu carro aqui, eu posso colocar um som e vou rodar. Cara, você está rodando, você está perdendo cadastro. E se você tiver no papel de liderança, você tem que estar ali vendo o que está acontecendo. Cada palavra que o licenciado fala errado, você tem que estar ali na hora para corrigir. E eu fico em cima o tempo todinho, analisando cada detalhe, cada vírgula, cada palavra falada, ajustando a comunicação, ajustando o texto, ajustando a forma de falar, ajustando o link que deixa de chegar, ajustando o toque que atrasa. Eu ajusto tudo. Então, eu estou ali, de fato, liderando a equipe e observando cada detalhe. Então, se você for para a rua com um carro de som para economizar R$ 300 no dia, você vai perder muitos clientes, tá? E aí, o carro de som vai para a rua. O licenciado banca. Aquela ação daquele dia é dele. Todos os cadastros sobem no link dele. E aí, na mesma semana, o mesmo licenciado que recebeu os cadastros faz uma outra ação em um local diferente, ou no mesmo local, se for necessário. E aí, essa outra ação, ele devolve para os licenciados que participaram de forma voluntária os cadastros. Então, esse licenciado, número um, que recebeu as contas iniciais, ele paga pela estrutura, paga pela tenda, paga pelo aluguel das cadeiras, paga pelo som e devolve os cadastros. Nesse dia, ele não cadastra para ele, cadastra só para os que serviram ele. Bacana? Então, essa é a estrutura inicial. Beleza, o cliente chega, o consumidor chega ali, e aí ele vai falar para você o seguinte: ó, peraí, só um minutinho, deixa eu beber uma água. Ele vai chegar perguntando, querendo te entrevistar. Como é que funciona isso aí? É interessante, a pergunta é sempre a mesma. Teve um que chegou essa semana e falou: "Ô, como é que é esse troço aí?" Aí eu já olhei para ele assim com a cara de raiva, aí ele falou: "Nossa, esse cara deve ser servidor público, né? Como é que funciona esse troço aí?" Aí eu devolvo a pergunta para ele. São duas perguntas. Quantas perguntas? Duas. O seu talão de energia está no seu nome? Não, está no nome da minha mãe, da minha filha, da minha tia, da minha esposa. Tá, então somente ela que consegue fazer o cadastramento. E aí, se não está no nome dele, a próxima pergunta é: o senhor tem baixa renda no seu talão? Eu não sei. Não, então faz o seguinte. Como a energia não está no nome dele, a próxima pergunta é: o senhor tem baixa renda no seu talão? Como ele não sabe, peça para titular da conta, que é sua esposa, sua filha, sobrinha, vir aqui com a conta que a gente vai verificar para ela. Ponto, já dispensa o cara. Não precisa dar explicação, não precisa falar mais nada para esse cara. Aí o mesmo cara chega. Como que funciona esse negócio aí? Me diz uma coisa, o seu talão tá no seu nome? Tá. Qual que é a segunda pergunta agora? Qual que é o valor que o senhor paga de energia? Ah, eu pago R$ 60. Não, então essa primeira etapa, presta atenção, ó. Essa primeira etapa de cadastramento é para pessoas que pagam acima de R$ 130. Infelizmente o senhor não passa. Dispensa o cara. Ou você pode falar isso e já dispensar se tiver muito cheio, o cara falou que paga R$ 60. Você pode dispensar o cara, ou se tiver mais tranquilo, deixa eu dar uma olhadinha no seu talão. Me permite, por favor, eu imploro. Não, deixa eu olhar seu talão. Alguém ligou o áudio aí, por favor, desliga o áudio para não atrapalhar a Já gente. tirei, meu irmão, já tirei. Tirou? Se quiser simular, Flavinha, a gente pode fazer uma simulação nós dois aqui também, tá? Bacana.
Eu acho que vai ser bacana fazer com os outros licenciados, Tony, que aí a gente Show, seleciona um show. licenciado e aí vai fazer a pergunta que ele quiser, tá? Mas deixa eu só concluir esse raciocínio aqui para ficar mais fácil. Vai lá, vai lá. Primeira pergunta, tá no seu nome? Tá no meu nome. O senhor paga quanto? Pago R$ 60. Se tiver tranquilo, pede para ver o talão. Se tiver lotado, dispensa o cara. Aí você fala mais alto para os outros escutarem. Olha, essa primeira etapa, aí você coloca o dedinho assim, ó. Essa primeira etapa do cadastramento é para pessoas que pagam acima de R$ 130. Para pessoas que pagam abaixo, vai ser na próxima etapa. Quanto que vai ser a próxima etapa? Ninguém sabe. E aí as pessoas que estão na fila já estão ali torcendo para que o delas passe. Você já gerou uma escassez. Então as pessoas que estão na fila vai torcer para que o delas passe. Terceiro cenário. O cara chega, como que funciona esse negócio? O seu talão tá no seu nome? Tá. O senhor paga a conta de energia? Ah, eu pago R$ 200. Deixa eu dar uma olhadinha no talão aí para ver se o senhor não tem um baixa renda. Aí, se o cara tiver baixa renda escrito lá, baixa renda, você levanta o talão na altura do rosto, mostra para ele de fato, de forma que as outras pessoas veem também, tá? E aí você vai falar, tá vendo aqui que tá escrito baixa renda? Não tem como ter dois, aí você mete o dedão assim próximo do rosto dele, não tem como ter dois incentivos do governo no mesmo talão. Então, o senhor não passa, tá? Mas se tiver alguém lá que não tem o baixa renda, pode pedir para vir que a gente cadastra. E dispensa o cara. As pessoas que estão na fila vão ficar torcendo por delas não ser baixa renda. Quarto cenário. O seu talão tá. A pessoa chega. Como é que funciona esse negócio? O seu talão tá no seu nome? Tá. Qual que é o valor que o senhor paga? Ah, eu pago R$ 200. Deixa eu ver seu talão. Ele mostra o talão dele. Tá lá, residencial normal. O dele tá aprovado. Você levanta da mesma forma o talão na altura do rosto e fala assim: tá vendo aqui, ó? Tá escrito residencial normal. Então o seu praça. Porque se tivesse escrito aqui baixa renda, o seu não passava. Então nem precisava vir aqui que ia perder tempo. O resto da fila já tá ali torcendo por dela passar também. Então, sempre você gera escassez nas suas palavras. Sempre. Fala pro cara assim: aguarda aqui do lado que a moça vai cadastrar o senhor. Se você estiver tranquilo, você mesmo pode cadastrar. Senta aqui que já eu vou atender o senhor. Deixa eu só verificar esses outros aqui. E aí o cara vai sentar, deixa o cara esperar ali 1 ou 2 minutos. Detalhe, sempre coloca as mesas um pouco distante da outra, porque o cliente sempre gosta de ficar ali observando o que o outro está conversando. Bacana? Fechou. O cliente sentou para cadastrar. Se o cliente tiver mais alguma pergunta, ele vai querer saber o seguinte: ah, mas como que funciona isso? Aí a comunicação sua com esse cliente é uma comunicação de 1 a 2 minutos no máximo. Ele não sabe de hoje, presta atenção, hoje ele não sabe de onde vem a energia dele e ele também não precisa saber de onde vai vir no futuro. Ele só quer saber do desconto. Ele foi lá por causa de quê? Do desconto, certo? É claro que você não vai omitir a informação se ele perguntar, mas já viu aquela frase, menos é mais? Quanto menos informação você der para o cliente, mais você está ajudando ele. Porque se você encher ele de informação, a cabeça dele vai bugar e ele não vai fechar. Vai gerar dúvidas nele, ele vai embora. Ah, como é que funciona isso aí? Ele está sentado já para cadastrar. Deixa eu explicar para o senhor como que funciona. O governo federal, ele não consegue mais produzir energia suficiente para abastecer o Brasil através das hidrelétricas. Então, em um cenário ideal, como ele não consegue produzir energia suficiente para abastecer todo o Brasil, ele criou a lei que você ouviu aí, que passou na rádio, passou na televisão, passou no carro de som. Passou aí. Fala o tempo todo da transição energética, passou na rádio, na televisão, no carro de som. Só que o seu é só o carro de som, tá? Você não vai falar isso para ele. Que vem passando na rádio, na televisão, no carro de som. Que o governo criou a lei para incentivar, e você coloca o dedinho em cima do ombro dele, para incentivar o senhor a produzir sua própria energia em um cenário ideal. Mas eu e o senhor sabe que a produção é muito cara. Na mesma lei que o governo autorizou o senhor a produzir a própria energia, ele autoriza também empresas, coloca a mãozinha assim, não fala que a empresa é sua, não fala que é você que está produzindo, não fala que é a minha empresa que vai produzir. Ó, o governo autoriza empresas a produzir energia em grande escala, pode ser eólica ou solar, utiliza sempre a eólica primeiro.
pode ser eólica ou solar, e compartilhar com o senhor de forma, e vender, perdão, vamos voltar. O governo federal, ele não consegue mais produzir energia suficiente para abastecer todo o Brasil. Então, ele criou a lei para autorizar, permitir que o senhor produza a própria energia em um cenário ideal, ou empresas, né, visto que é muito caro, empresas a produzir energia em grande escala, vender mais barato para a concessionária, que é a distribuidora do seu estado, no caso aqui de Goiás Equatorial, que chega mais barato para o senhor. Estou explicando para o senhor a teoria, porque na teoria o senhor vai pagar diretamente para a usina. Essa é a teoria. Na prática, o senhor vai deixar de receber este boleto físico e passa a receber um boleto digital dentro do aplicativo que eu vou deixar baixado no seu celular. Somente isso. O seu documento tá aí? O seu celular tá aí? Daí que eu vou puxar o boleto já digital para a gente cadastrar. Ponto. Ponto. Não precisa falar mais absolutamente nada para o cliente. Um erro muito grave que o licenciado comete. Pergunta para o cliente, por exemplo, se ele tem outras pessoas para indicar. É um erro grave. Um mutirão como esse, você não fala de cashback. Em um mutirão como esse, você não fala de roleta. Um mutirão igual esse é só cadastrar a conta. Daqui a pouco, daqui a um mês, você tem a base de dados completa. Você pode entrar em contato com um por um dos clientes para falar de roleta, para falar de cashback, para falar do que você bem entender. Você não fala de telefonia. Você não fala de placas. Placas, a palavra placa, você jamais fala em um mutirão como isso. Fala Não só do fala de cadastramento. licenciado, né, Cláudio? Muito menos de licenciado. Então, assim, você tem controle do que você fala. Você não tem controle... Só um minutinho, pessoal. Ô, Davidson, senta aqui. Senta aqui do meu lado aqui. Vou colocar aqui o cara aqui. Colocar o cara do meu lado aqui, o cara que trouxe Trouxe 300, poucas contas, né? 430 contas em um mês. Tadinho dele. Oi, bonitão. Oh, você tá em Ô, turma, live? vocês têm que ter a estratégia disso que o Flávio está falando. Após o cadastro, daqui 15, 20 dias, 30 dias, é onde é que você vai começar a prospectar os clientes. Entendeu? Para poder trazer esses clientes de cashback e tudo mais, mas você tem uma estratégia adequada também, porque você tem que lembrar essa pessoa de onde ela veio. Para você não mandar uma informação de qualquer maneira e você ter um cliente que às vezes vai querer cancelar. Então, às vezes, você pode fazer um filtro ali de todo mundo que você cadastrou dentro daquele período, para depois você abordá-los da maneira correta. Olha aí a lenda aí, ó. Ó o Esse Davidson aí, ó. rapazinho é brabo. Davidson. Opa! Ah, Na verdade, assim, não foi só 430 contas, tá? Ele trouxe 430, mas ele ativou um ID para a irmã dele e ambos juntos, né, na ação, trouxeram 513 contas em um único mês, tá? 14 dias. Em 14 dias, perdão. É ofensa falar que é um mês. Deixa eu Não virar um faz isso com segundo. ele, não. Pelo amor de Deus. Não Deixa eu virar estraga o brilho o desse volante, menino, tá? não. Para ver se vai dar certo. Qual que é o... Tá, vamos continuar aqui. Então, é muito simples, tá? Essa comunicação. Mostrou para o cliente o benefício, ele quer saber do desconto. Cadastra o cliente, pega o celular da mão dele e fala assim, eu vou ajudar o senhor aqui com e-mail. E vou ajudar o senhor a baixar o iGreen Club. Geralmente o cara não sabe nem qual que é o e-mail dele, não sabe. 90% não sabe onde está o e-mail. Você auxilia ele, tá? E aí você já ajuda ele a baixar o iGreen Club. Baixa o iGreen Club. Na hora que você finaliza o cadastro dele, você faz pelo autoconexão. Você faz tudo no seu celular. Do primeiro passo até o último. Até a leitura facial você faz no seu celular. Porque às vezes o celular dele não tem internet. Às vezes a câmera está quebrada. Há problemas que acontecem, tá? E aí você faz pelo seu celular. A única coisa que vai chegar para ele é o token que chega lá no WhatsApp dele. Então é por isso que ele tem que ter o celular ali na hora. Beleza, ponto. Entregou pro cara. O token tá lá. Você tá tudo prontinho? Uai, tem 100 pessoas na live. 100 pessoas. Chegou lá, entregou tudo pro cara. Beleza. Baixou o celular. Aí saiu um agora, tem só 99. Baixou o aplicativo no celular do cara. Qual que é o próximo passo? Consegui. Certo, alguém Você saiu. faz o primeiro acesso do cara no seu celular. Você nem precisa sair do seu iGreen Club, não. Você vai no primeiro acesso no seu celular mesmo. Você coloca lá o e-mail, coloca o CPF dele e cria a senha do 1 ao 6. Bacana? Senha do 1 ao 6. Que aí quando você finalizar, você fala assim, faz o login nesse aplicativo aí. O seu login é o seu e-mail e a sua senha do 1 ao 6.
Ah, mas por que que é do 1 ao 6? É porque se alguém clicar nesse olhinho aqui do lado, a pessoa vai ver uma senha. Então, se você colocar a senha de um cartão seu, colocar a senha do seu Instagram, do seu Facebook, todo mundo vai ter acesso. Então, estratégia para você, dica para você, cliente. Coloca a senha do 1 ao 6. Ponto. Vamos voltar aqui um pouquinho, o cliente vai falar assim, ah, mas por que boleto digital? Eu tenho dificuldades. Aí é uma informação nova para vocês e presta bem atenção nessa informação aqui, ó. A Lei Geral de Proteção de Dados pede que empresas privadas e públicas deixem de colocar informações pessoais dentro da caixinha do correio do cliente. Vocês sabiam disso? Acho que a maioria não sabiam, né? Então, é por isso que todas as telefonias não mandam mais boleto para o cliente na caixa do correio. E é por isso também que nenhuma operadora de cartão manda o boleto para o cliente na caixa do correio. Bacana? Não manda. Então você já fala para o cliente o seguinte, ó, aí você inventa um número na sua cabeça. Aqui em Goiás funciona assim, 67% da população goiana já não recebe mais o boleto. Aí você pode falar isso para o cliente, olhando no olho dele. Ó, 67% da população goiana já não recebe mais o boleto de forma física, recebe digital. E o próximo passo é você. Então, a gente está fazendo aqui uma antecipação. Seu boleto deixa de vir físico e passa a vir digital. Bacana? Feita essa explicação, qual que é a sua operadora de telefone? Ah, a minha é TIM. A sua operadora é TIM. Isso. O senhor tem plano de celular? O senhor tem plano da TIM? Tenho. O senhor recebe o boleto lá na caixinha do correio? Não pergunta lá na sua casa não, porque o cara não vai entender. Ele vai achar que é lá na casa dele, no celular dele. Na sua caixinha do correio? Recebo. Não, não recebo. Ah, então, normal, não recebe mais. É um padrão. Mas as empresas privadas, elas né, já fizeram essa transição. As empresas públicas são um pouco mais demoradas. É por isso que somente 67% da população goiana já não recebe mais. O restante está em processo ainda. Bacana? Explicou isso para o cliente, morreu o assunto. Ah, mas como é que eu vou fazer para baixar? A senhora, o senhor, sabe mexer no WhatsApp, aquele aplicativozinho verde? Sei. Geralmente são pessoas mais velhas, tá? Pessoas de 50, 60 anos. É por isso que a gente faz essa comunicação mais lenta e mais com coisas do dia a dia. A senhora sabe mexer, não sabe? Sei. A senhora sabia mexer há 10 anos atrás? Não. Olha que bacana. O aplicativo que eu vou mostrar para a senhora, que eu vou instalar no seu celular, com 3 cliques. Quantos cliques? Ela repete, 3. Com 3 cliques, a senhora vai acessar seu boleto. É muito simples. Eu vou ajudar a senhora aqui e a senhora vai me explicar como é que faz para mexer. Show. Essa é a comunicação correta. Feito o processo, baixou o aplicativo, fez o primeiro acesso, ele vai entrar no aplicativo da Green Club. Você, licenciado, vai pegar o aplicativo, vai colocar na tela inicial dele. Não é lá no final, não, na tela inicial, para ele não esquecer. Tá vendo aqui seu aplicativo? Ele está agora do lado do seu WhatsApp. Vamos clicar aqui para nós abrir juntos? Clicou uma vez, clicou 2 vezes, entrou no aplicativo. Clicou 3 vezes nas faturas. Tá vendo? 3 cliques, a senhora agora já bacana, 8 minutos. 3 cliques, a senhora já acessou seu boleto. É muito simples. Mostra para ela, pede para ela ou ele repetir para você isso pelo menos 2 vezes e pronto. O seu boleto, ele vai chegar aqui dentro de 3 a 4 meses. Aí você pergunta para ela quanto tempo? Ela vai falar de 3 a 4 meses. Perfeito, 3 a 4 meses. Outra informação para a senhora. Esse boleto físico, aí você mostra o boleto e balança ele. Esse boleto físico, ele vai chegar aqui, ó, nos próximos 1, 2 ou 3 meses, ele pode... Você vai falar que vai trocar a titularidade? Não. Ó, ele pode chegar com o nome da usina aqui, ó. A senhora só confirma as informações do seu endereço, a sua unidade consumidora e pode pagar, tá? É normal, faz parte do processo. Olha a informação, faz parte do processo. Então a senhora paga ele, normal, e daqui 3 meses ele passa a vir de forma digital dentro do seu aplicativo. Informação top demais. O cliente já sai dali feliz, satisfeito. Ele sabe que o boleto vai vir físico, ele sabe que vai vir com o nome da usina. Ó, se esse boleto vier no nome da usina, não precisa se preocupar. Faz parte do processo, sorria, faz parte do processo, tá? Mas ele deixa de vir de forma física, depois vem dentro do seu aplicativo, tá bom? Beleza. Você falou pro cara que vai trocar a titularidade dele, ele nem... Normal. Você falou de uma forma tranquila. Você falou, vai trocar a titularidade? Não. Se vier com o nome da usina, confirma só a unidade consumidora, o endereço e pode pagar. Normal. Bacana? Última informação para vocês.
O cliente saiu dali e já saiu satisfeito. Não peça para ele indicar ninguém na hora ali, não, me indica outra pessoa. Jamais, não peça isso, em hipótese nenhuma. Por quê? Se o cliente saiu daqui da sua frente sorrindo, pegando na sua mão, te abraçando, obrigado pelo desconto, ele vai em casa e ele volta uma hora depois para cancelar, o que aconteceu? Por que ele quis cancelar? Eu já me perguntei isso várias vezes. É porque ele chegou na casa dele, conversou com alguém e alguém o instruiu, falou que ele caiu num golpe ou alguma coisa nesse sentido. É por isso que eu já não faço nenhum tipo de mutirão. Eu, o Davidson e a galera não faz mutirão com menos de 5 pessoas. Mutirão é mutirão. Atendimento isolado com 2, 3 pessoas é outra coisa. Então, não peça indicação naquele momento para o cliente. Tá? Quanto menos pessoas ele puder conversar naquele primeiro momento, melhor vai ser para você. Tá? Ô, Tony, temos quanto tempo ainda? Tony, tá comigo? Meu irmão, 4 minutos. 4 minutos. Perfeito. Então, só para recapitular, a gente vai no primeira coisa, a gente vai no setor, identifica qual que é o setor, identifica que o setor é um setor mais periférico, tá? Roda o som no dia, o texto o Tony vai disponibilizar para vocês aqui. O texto está pronto, não precisa modificar. A faixa já está pronta, não precisa modificar, não precisa inventar a roda. Não coloca faixa com nenhuma foto de usina solar, pelo amor de Deus. Hoje mais cedo eu estava até começando a estressar com o caboclo, já que ele estava mandando mensagem para mim, e eu falava, irmão, a faixa é essa aqui. Ele me mandava foto que outra. Irmão, essa aqui. Então, existe 3 formas que o Tony sempre fala. Existe o jeito, como é que é? Existe o seu jeito, qualquer jeito e o jeito certo. O meu jeito eu já testei de várias vezes, não dava certo. Qualquer jeito também não deu certo. O que dava certo é só o jeito certo. Então, o jeito certo é esse. A placa está pronta, o texto está pronto, o locutor para fazer a gravação está pronto, ele cobra R$ 25 só pela gravação, a voz dele é muito boa, a comunicação dele. Eu pedi até para colocar a vinheta do negócio de notícia da Globo. Pam, 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 pam. Cara, chama atenção. E aí o cliente vai chegar em você querendo te entrevistar, você devolve a entrevista para ele. Primeira pergunta, a energia está no seu nome? Segunda pergunta, o senhor paga quanto? E aí você faz toda aquela entrevista. Vou repetir novamente o texto que você vai falar para o cliente se ele tiver mais dúvidas. O governo federal não consegue produzir energia mais através das hidroelétricas. As hidroelétricas estão sobrecarregadas. As hidroelétricas que foram feitas anos atrás, foi feitas com o Brasil de anos atrás. Antigamente não existia ar-condicionado, micro-ondas, forno elétrico, carro elétrico, tal, 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 tal. Então, o governo, em um cenário ideal, autoriza, através da lei que passou na televisão, passou no rádio, passou aqui, a você produzir sua própria energia, mas nós sabemos que é cara a produção ainda. Então, na mesma lei, o governo autoriza empresas a produzir energia em grande escala, vender mais barato para a sua distribuidora, que vai chegar para você mais barato. Na teoria, você está comprando diretamente da usina. Na prática, você vai receber um boleto via digital dentro desse aplicativo. Ponto. Mutirão, consumo mínimo é de 250, aqui em Goiás é 130 kW, tá? Tony, dá tempo de perguntas? Vai criar um novo link? Como é que vai ser? Meu irmão, a gente já tem outras agendas até da turma aqui agora na sequência. Então a gente deixou 40 minutos certinho para a gente poder não estourar e não comprometer até as outros treinamentos, tá bom? Mas ainda dá tempo aqui, mas eu olhei aqui que tinha 4 minutos, na realidade tinha um pouquinho mais, ainda tem mais 3 minutos, Três tá? minutos. Dá Então é tempo se isso às aí, vezes quiser pessoal. responder alguma pergunta. O pessoal É, falou aí a respeito de login e senha. Pessoal, para cada estado, você vai precisar, às vezes, fazer um leve ajuste nessa questão. Porque se tem login e senha, já é algo da própria região. Por exemplo, Goiás, o pessoal não tem a necessidade de login e senha. Aqui em Minas, nós não temos acesso ao boleto do cliente, né, digital, se ele não pegar esse boleto digital. teve Então, um que para me cada perguntou, estado, precisa de um justo. Tony, teve um que perguntou aí uma coisa rápida sobre o boleto, sobre Vai boletão, sobre lá. e-mail. Liga seu microfone e fala qual que é a sua pergunta sobre e-mail. Rapidão, meu irmão. Oi, boa noite. Então, tem cliente que não tem e-mail. Como que vocês fazem isso? Vocês fazem o e-mail na hora ou... Não tem como. Não existe cliente que não tem e-mail. Se ele tiver com o celular na mão, você vai clicar lá em cima do. Se for Play Store, for celular Android, você clica em cima do nomezinho dele lá em cima, vai ter um e-mailzinho cadastrado. Se for um Apple, vai ter um e-mail cadastrado. Só se ele não tiver celular para ele não ter e-mail. Ele vai ter sempre e-mail. É só você achar no celular dele. Ele não sabe que tem, mas ele tem. Perfeito, Próximo. Flávio, perfeito. Deus abençoe, meu irmão. Próxima pergunta. Não estou conseguindo cadastrar a conta de um Mais cliente. alguém, pessoal?
a conta de cliente agora. Ah, realmente agora me parece que o aplicativo tá fora do ar, tá com instabilidade. É um dos problemas que você pode enfrentar durante um mutirão, então você tem que ter resiliência, tá? E lembrar sempre que se o token não estiver chegando no celular do cliente, lá na parte que você vai digitar o token, tem um botãozinho lá embaixo chamado enviar token para o WhatsApp. É só você clicar que vai chegar. Não esqueça dessa informação. Tá lá os campos para você colocar o token. Você clica no botãozinho abaixo escrito enviar token para o WhatsApp. Bacana? O pessoal perguntou do tempo do mutirão. Pessoal, geralmente é de 8 horas da manhã, 8h30, até 5, 6 horas da tarde. Tá? Quando Isso. você coloca até 5, você já está gerando a escassez. Às vezes você fica até 6, só que você já gerou a escassez que está ali até 5 horas, tá? Está na. Bacana, uma última informação aqui é que se. Esqueci o que eu ia falar. Vai lá, continua. Posso fazer Ô, uma turma, pergunta? assim, ó, Pode ir lá, vai lá. Boa noite, parabéns pela iniciativa, viu, Flávio e Tony? Vocês estão de parabéns pelo trabalho que tem sido feito. E minha dúvida é se. Cara, esqueci a dúvida, você acredita? tem mais um minuto só, pessoal. Ah, Deus lembrei, abençoe. desculpa. Lembrou? A Vai lá. dúvida gerou a dúvida. Quais são quantos dias você sugere, Flávio, fazer? Porque eu vejo que às vezes, talvez 2, 3 dias é melhor. Rapidão, 2 a 3 dias. Por quê? 3 dias, o cara que fez lá no primeiro dia, se ele encontrar alguma objeção na casa dele, ele vai voltar para cancelar. Então, no máximo 2 dias. 3 dias, se a ação for muito boa e estiver gerando muito resultado. Então, 1 ou 2 dias no mesmo local, 3 dias no máximo. Maravilha, Flavinho, vai obrigado. encerrar aqui. Deus abençoe, Turma, pessoal. Deus Obrigado. abençoe vocês, obrigado. A gente vai disponibilizar isso aqui, vai subir lá, vocês compartilham com o time, que a sala é limitada. Flávio, gratidão à sua vida, meu irmão. Parabéns aí pela iniciativa. Davidson, parabéns, dá os parabéns aí pra todo o time, galera. Valeu, meu irmão. João Um Guilherme abraço. também, Paulo Sérgio e a galera como um todo. Valeu, Deus abençoe, galera. tudo de Obrigado. bom. Mais. Tchau, tchau. Obrigado. Recording stopped.